Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Casa Judaica, isso mesmo. E você é o nosso convidado especial a se inscrever no nosso canal, apertar o sino das notificações, comentar, compartilhar, interagir, porque afinal essa casa também é sua. No vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco sobre a biografia de Jonas, o que a cultura não diz. Essa é a nossa playlist, todas as 20 horas, terça-feira, aqui no canal Casa Judaica. E agora, sem delonga, bora para o vídeo? Como já havia falado, hoje a gente irá falar sobre o profeta Jonas, tá bom? Capítulo 1 de Jonas, livro de Jonas, profeta menor. Capítulo 1 de Jonas, verso 1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Versículo 2: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha, que coisa extraordinária, não é mesmo? Vamos entender um pouco sobre a biografia de Jonas hoje, tá bom? Vamos entender o que andam falando por aí os pregadores, mas o que a cultura não diz, tá bom? Jonas, ele é um profeta encontrado no Tanakh. O Tanakh judaico, ele é a compilação do Pentateuco juntamente com os outros profetas 5 maiores e os 12 profetas menores e os 5 livros poéticos. É a composição judaica chamada Tanakh e ele se encontra lá. Agora, pouco se sabe sobre Jonas. A única aparição de Jonas vai ser em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, tá bom? Aí a Bíblia já começa falando que ele era filho de Amitai. Quando a Bíblia começa chamando, por exemplo, Jeremias, filho de Uquias, Ezequias, filho de tatatá, não sei o quê, é a Bíblia dando conotação de que há uma genealogia. Lembre-se, quando Jesus foi se apresentar aos grandes na época, disseram, não é este filho de Bar, Maria. Esse Bar quer dizer que ele era filho sem pai e que ele não tinha uma genealogia, estavam ofendendo Jesus. Porque afinal, todo filho varão, todo homem tinha que carregar o sobrenome do pai. Então, a história começa contando a nós que Jeremias tem uma genealogia, mas que pouco sabe sobre ele. Acredita-se que ele tinha profetizado no tempo de Jeroboão II, rei de Israel, em 783 a 743 a.C. Agora, que capital era Nínive? Em 722 a.C., os ninivitas assírios tomaram posse do território de Judá, levando a cativo muito daqueles que estavam em Jerusalém. Agora, o que é que andam falando por aí, mas que a cultura não diz? Primeiro, andam falando que Jonas não queria pregar em Nínive porque os seus pais foram mortos pela crueldade dos ninivitas. Que coisa! Até parece ser interpretação coerente, uma interpretação coerente. Mas a cultura não fala a respeito de nada disso. Pouco que se sabe é que Jonas era filho de Amitai e que profetizou no período de Jeroboão II, conforme 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. É a única coisa que a gente vai saber. Até o livro do Jonas, existem diversas questões aí, quem foi que escreveu. O que eu quero te mostrar é que como é que eu provo que os pais de um rapaz morreram pelos assírios se ainda a história não conta nem sobre ele, que é o principal da história, que é o profeta principal. O que se sabe é que Deus apareceu a Jonas e disse, levanta e vai até Nínive proclamar contra ela, porque a sua malícia tem subido até mim. Aí Jonas agora se levanta, compra um passaporte e vai para a Espanha, para Tarso. E ele entrou dentro de uma embarcação de marinheiros. Aí eu um tempo me perguntei, como que um profeta consegue entrar dentro de uma embarcação de marinheiros? Né? Aí a Bíblia diz que ele comprou a sua passagem, ele pagou, kesef em hebraico, dinheiro, ele tinha kesef. Então ele paga a sua passagem e logo migra naquela embarcação, porque ele queria fugir da direção de Deus. Agora, há um mistério na cultura oral, tá bom? A cultura oral é aquilo que não foi escrito, mas que se falam ao longo do tempo. E o que se falava era que naquele período lá da Bíblia do Antigo Testamento, os deuses não se misturavam nos territórios pagãos. É muito raro você ver a ação de outros deuses, por exemplo, em Israel. O povo implanta, traz, mas não a ação dele.
Portanto, quem sabe Jonas diz, eu vou fugir de lá porque talvez Deus não vá até a Espanha. Só que diz que Deus permite um grande vento, começa a assolar aquela tempestade, e sabe o que Jonas faz? Vai dormir no porão. Quando de repente chega para ele aqueles capitães e desperta Jonas, dizendo, acorda, porque declara-nos tu agora, que povo és tu? Qual é o teu Deus? E ele declara que servia o Deus do céu e da terra, e declara que era o Deus Todo-Poderoso, e conta que tudo aquilo só estava acontecendo por sua causa. Mateus 12, 40, nas traduções mais antigas, vai dizer que ele foi engolido por uma baleia, mas já as atualizações novas, agora atuais, não declara que é uma baleia, mas que um grande peixe engoliu o profeta. Eu tomei nota aqui de alguns pontos sobre a biografia de Jonas. Óbvio, a gente não vai falar de tudo, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e não é a minha intenção cansar vocês. Eu só peço que vocês venham interagir. Por exemplo, eu tomei nota aqui do seguinte ponto. Muitos afirmam que o peixe que engoliu Jonas vomitou Jonas na praia de Nínive. Porque os teólogos afirmam, muitos estudiosos afirmam, que o peixe, quando vomitou Jonas está lá, foi um grande espetáculo absoluto, e as pessoas que adoravam Deus peixe, que era metade homem, metade peixe, viram aquela cena e se converteram quando Jonas pregou a palavra. Mas será que isso é verdade? Temos que ter muito cuidado em repetir aquilo que falam, não é mesmo? Lendo a própria narrativa bíblica, você vai descobrir que tais afirmações não têm qualquer fundamento. Por que será que não tem esse fundamento? Por que será que não tem esse fundamento? Por causa dos fatos simples. Pelos fatos simples. Jonas estava no ventre de um peixe no mar Mediterrâneo, chamado pelos povos da antiguidade bíblica de Mar Grande. Nínive encontra-se a muitos quilômetros para o interior da Síria, às margens do rio Tigre, a qual observe em um mapa. Se você pegar um mapa, você vai ver que ela é banhada aos rios Tigre, que é aqueles braços de rios que são declarados ali na composição do Jardim do Éden. Então, Jonas não foi jogado na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia. E fica a quilômetros de distância do mar que é chamado pelos antigos de Mar Grande. Logo depois que Jonas foi vomitado na praia, Deus falou novamente com ele e afirmou algo que só pode ser falado a alguém que tivesse muito distante no caminho, né? O que realmente aconteceu. Veja, quando a gente vê, percebe que Jonas ele é vomitado na praia, e o que diz Jonas capítulo 3? Olha o que diz. Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui, tá bom? Jonas capítulo 3 diz: levanta-te, vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. Oh, uau! Jonas foi vomitado em uma distância de pelo menos 3 dias de caminhada até Nínive. Então Jonas não foi vomitado na praia de Nínive. Isso é o que a cultura também não diz. Então depois ele tem que caminhar. Agora o engraçado é que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, 3 noites. Um dia Jonas gastou quando entrou na embarcação, e diz a história 2 de Jonas que ele começa a citar salmos. Porque os judeus no momento de aflição citam salmo. Quando Jesus está na cruz e fala Pai meu, Salmo 22, porque me desamparaste e tudo mais, ele não é que Deus está desamparando ele. É que é comum os judeus passar por aflições e fazer citações de salmos. Jonas faz mais de várias citações de salmo, como está aqui. Jonas 2, ele responde, ele cita Salmo 18, Salmo 6, Salmo 42, versículo 7, Salmo 120, né? Quando Jonas, em capítulo 2, Jonas, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei e tu me ouviste. Olha o que Jonas declarou. Só para confirmar, bora ver aqui Salmo 120, para ver o que aqui está escrito em Salmo 120. Vamos ver. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. E você vai encontrar em Jonas diversos salmos no capítulo 2. É a citação da sua amargura, 42 e versículo 7, Salmo 22 e 5. E diversos.
Então daí ele passa um dia indo para Tarso, e quando já está chegando em Tarso, tá? Que é Jope, que é a Espanha, quando ele já está chegando lá, diz que começa agora uma grande tempestade. A história diz que começou a vir uma grande tempestade e começaram a remar, né? Olha aqui, Jonas capítulo 1, versículo 13. Entrando os homens, remavam, esforçando-se ao alcançar a terra, mas não podia, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Então eles já estavam chegando lá, é um dia de embarcação, de ida até lá. Então Jonas gasta um dia para chegar quase em Tarso, depois mais 3 dias no ventre do peixe, depois mais 3 dias de caminhada para chegar em Nínive. Sabe o que isso significa? Que quando a gente não entende o processo de Deus, que quando a gente não entende a vontade de Deus, sempre a caminhada fica mais longa. Por isso Israel passou 40 dias no deserto. Esse é o vídeo, o que a cultura não diz, e te espero para outros vídeos. Tchau, tchau.